Olá, olá, boa noite, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, nossa, que legal. E hoje a gente vai falar. Opa, o pessoal está chegando aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar aqui todo mundo que está chegando. César Antônio já esteve aqui comigo, falando justamente sobre o MIROSC no Espírito Santo. Queria cumprimentar a Florinha, Flora Seara, minha filha, chegou aqui também. Ela já me disse que ela não entende nada, mas ela adora dar oi, dar tchau, essas coisas. Um beijo, minha filha. A todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Alessandra Mânica, minha mãe também está chegando por aqui. César Antônio, já falei lá do Espírito Santo, queridão. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que a gente vai falar já já com a Mauri Cruz e com a Rose Canabarro. E a gente vai falar sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, e a implementação do MIROSC, da Lei das Parcerias, lá no Rio Grande do Sul. Então, só esperando um pouquinho aqui, nossos convidados, nossa dupla de convidados, Mauri Cruz e Rose Canabarro. Queria convidar todo mundo, né, para a gente vir aqui no dia 23. Então, daqui a 15 dias, no dia 23, a gente tem a próxima live. Nós vamos falar sobre a advocacia com propósito, sobre a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Então, nós vamos ter aqui de novo a honra de receber aqui Laís de Figueiredo Lopes. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo com nossos convidados. Deixa eu ver onde é que eles estão por aqui. Vamos lá, vamos lá. O povo não chegou. Alô, Mauri. Alô, Rose. Estão tendo alguma dificuldade? Me avisa aqui pelo WhatsApp para a gente poder se falar. Vamos lá, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Estou aqui para o Mauri. Alô, Mauri, venha. Estou aqui aguardando você, todo mundo, para a gente conversar um pouco sobre o MIROSC no Rio Grande do Sul. E lembrando também que a gente vai falar sobre advocacia com propósito, sobre a Comissão de Direito do Terceiro Setor no dia 23, com Laís de Figueiredo Lopes. Então, o Maurício já está avisado aqui, ele está tentando entrar, pronto, já chegou por aqui, já entrando. A Rose também chegando, estava tendo um probleminha no trânsito lá, mas ela já está pertinho, já estava estacionando, qualquer coisa assim, me avisou que estava já nos últimos momentos para chegar. Ela vai até atrasar um pouco, mas chega. E o Maria já está por aqui, vamos ver se ele já está aqui. Vamos lá. Olá, Oba! Mauri! Boa tarde, meu caro. E Boa aí, noite, seja querido, como é que bem-vindo. tá? Tudo bem? A casa é sua, você está de volta aqui. Seja muito bem-vindo. É, eu que agradeço aí o convite. Bah, tava com saudade, faz tempo, hein, que nós estivemos juntos. Exatamente, você teve numa live com a gente no começo, inclusive, nas primeiras lives, em É, foi 2020 isso. ainda. Depois você participou de um programa pelo YouTube e tudo mais, mas não É foi isso live aí, pelo isso aí. Instagram como esse formato. Muito bom, Maurício, ter você aqui. Você que sempre, né, um prazer grande, uma gratidão enorme. Você que para mim é um dos grandes advogados, um dos grandes pessoas que tem discutido, que tem pautado as questões do marco regulatório, dentre outras, né, o marco regulatório e também as questões de interesse das organizações políticas, jurídicas, enfim, uma das grandes pessoas que tem discutido isso no país. E para mim é uma honra poder, né, ter uma proximidade contigo. Trabalhamos juntos ali naquele curso pela Bong, e agora poder ter essa proximidade, essa troca, poder ter aqui você com a gente e todo mundo. Pessoal, tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para todo mundo que está por aqui. Não, eu que agradeço o prazer e aí a oportunidade de estar contigo. Eu também aprendo muito contigo. Tu anda circulando bastante pelo Brasil. Eu acho que tu já anda bem mais informado que eu aí de como é que estão as coisas.
Então vamos trocar uma bolinha aqui. Eu só vou trocar meu óculos aqui, que eu tô com o óculos de perto. Ah, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Só informando para o pessoal que a Rose já chegou, está se instalando por lá, porque ela achou que podia ser no computador, não pode, está no celular. Enfim, está vindo. E o César, o querido César, lá do Espírito Santo, ele está reclamando um pouco do meu áudio. Então, digam para mim aí como é que tá a questão do meu áudio, se está saindo, se não está saindo, como é que Tá bom. tá bom? Para mim tá bom. Pra Então, mim o tá bom. pessoal que tá entrando por aqui, dá uma dica também. A Rose acabou de chegar, então vamos recebê-la por aqui, Maurício. Vamos lá, convidando ela para entrar, e ela está chegando. Um abraço a todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Não esqueçam de deixar aquele like. Vamos fazer aí esse algoritmo trabalhar para a gente, não só a gente trabalhar para ele. Rose, seja bem-vinda. Opa, a Rose ainda está se ajustando por lá. Mas a gente já está por Tô. aqui e a Rose se ajustando. Então, enquanto a Rose está se ajustando, gente, olha, eu vou garantir para vocês que não cai o dedo. Então, todo mundo aí dá esse like, vamos deixar esse coraçãozinho aí, esse like, vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente, dê apoio aí ao nosso trabalho, tá bom? Que a gente gosta. Hoje a gente vai falar sobre a implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MIROSC, no Rio Grande do Sul, e a gente vai ter aqui o Mauri, grande parceiro, grande referência nessa discussão, e a Rose, que vai trazer um pouco da experiência do fórum das ONGs lá de Porto Alegre também. A Rose está tentando chegar aí, está com um probleminha de conexão, acabou de sair. Mauri, vamos tocar o barco então, enquanto a Vamos Rose lá. vai chegando, tá bom? Queria então, Mauri, como é tradicional aqui, eu já disse quem é você é o Mauri Cruz, referência. Queria passar a bola para você de novo, te agradecendo. Para você se apresentar aí para o pessoal, a bola está contigo. Quem é Mauri Cruz? Diz aí para gente. Ai, 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 Jesus. Ah, Mauri Cruz é um militante social, um jovem há muito tempo, né? A gente está nessa luta há muito tempo. Eu tenho vivido, os meus parceiros, meus companheiros estão estão fazendo 70 anos. Eu era o jovenzinho da turma, né? Eu tô com 57, né? A minha turma toda estava com 70, 71. Comecei muito cedo, na década de 80, né? Já tinha 15 anos e tal. E seguindo nessa militância muito ligada à educação popular, através do CAMP, né? A nossa entidade de educação popular de Porto Alegre, que está fazendo 40 anos e que tem projeção nacional, trabalhando muito com direitos humanos, uma articulação boa latino-americana. Tive uma boa experiência de gestão, né? Com a administração popular em Porto Alegre e no governo do estado. Isso me trouxe um cabedal assim, importante, porque a gente que estava, né, Lucas, na utopia de mudar a sociedade, a gente jovem e tal, a gente não tinha experiência técnica. A gente não tinha noção, né, dos processos e tal. E eu acho que uma boa parte da nossa geração de militante que teve a oportunidade de estar em governos aprendeu a técnica, dominou a técnica dos processos, né? Eu trabalhei na área de transporte, trabalhei na Carris, nossa empresa pública e tal. Então, foi importante, foi um processo de aprendizado de transformar aqueles sonhos, né, aquelas utopias, né, em coisas concretas, em coisas objetivas. E acho que nós tivemos muito sucesso durante muito tempo, né, nas experiências de gestão, de transformar a utopia em política públicas, em coisas concretas. Né. Me formei advogado e continuo militando. Fiquei aí nesses últimos 6 anos à frente da BONG, né, o meu mandato, nosso mandato coletivo terminou em março. A gente está com uma nova diretoria muito boa, muito legal, muito potente, muito diversa. Estamos assim, acho que a BONG está numa fase ótima, né, de afirmação e de cumprindo o seu papel. E eu agora estou com um pouco de tempo mais livre para dar conta do desafio do MIROSC, né, da implantação. Aí a gente está vivendo um período e aí hoje. Eu sou de Porto Alegre, mas eu estou em Brasília. Mas eu desligo. Hoje está em Porto Alegre, deve estar uns 6 graus em Porto Alegre hoje. Olá, Rose, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que legal. Eu estava aqui conversando com o Mauri que já é um velho companheiro, recebendo ele aqui, ele se apresentou, porque é um costume aqui, Rose, eu não apresento os meus convidados e convidadas. Eu apenas digo quem são, digo o tema e toco a bola para eles, passo a bola para que eles se apresentem aqui para o nosso público. Então diz aí para a gente quem é a Rose, fala para a gente aí o que é que você faz, o que é que você atua, enfim, fala para a gente um pouquinho sobre você.
Então, eu sou a Rose Cerone, sou uma militante social, né? Aqui represento a sociedade civil pelo Fórum Municipal de Direito à Criança e Adolescente, né? Mais conhecido em Porto Alegre como Fórum de Entidades, né? Trabalho na atuação, na coordenação de projetos de uma instituição, de uma OSC, que é credenciada ao Fórum, né? Hoje aqui represento a ASAFON, que é a Associação de Apoio ao Fórum, e estamos aqui para fazer esse diálogo, né, que é latente aí em todos os municípios e a nível de Brasil, que é o Mirosk, né. Estou aqui para contribuir, fazer esse diálogo contigo aí, com a sociedade, com o Mauri, que é um grande professor nosso, né, sempre nos ajuda muito em Porto Alegre, quando tem essa discussão, essa pauta, né, que é uma pauta, eu posso te dizer que é uma pauta cara para as organizações da sociedade civil. Muito bom, Rose. Seja muito bem-vinda, tá bom? Uma felicidade contar com você aqui também. Sei que você conta com experiência muito grande, mobilizando as organizações de Porto Alegre, né? Num fórum que é super importante. Você vai falar sobre ele aqui agora. Aliás, vamos começar por aí. Dizer que o Mauri também caiu. A gente está gente, não foi ensaiado, tá bom? A hora que o Mauri foi se apresentar, que a Rose caiu mesmo. Ela não foi ensaiada, ela saiu da tela. E agora que a Rose foi se apresentar, o Mauri saiu da tela. Também não foi ensaiado. Foi realmente um problema técnico lá. E a gente vai seguir aqui assim, dando conta assim mesmo. Rose, enquanto o Mauri vai chegando aí também, eu queria que você falasse pra gente, então, o fórum, que você acabou de falar, conhecido como Fórum das Organizações. Conta pra gente como surgiu esse fórum, o que é esse fórum, como é que ele atua. O fórum, ele tem 30 anos, né, de existência. Nossa! Ele partiu, esse fórum, ele é constituído por lei, né? Esse fórum, ele agrega mais de 350 organizações da sociedade civil, né? Ele também tem um papel muito importante, porque ele é eleitor, ele elege o Conselho da Criança e do Adolescente na parte da sociedade civil. São 14 instituições dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E esse fórum surgiu há 30 anos atrás, para discutir a política da infância e juventude, né? E nesse sentido, o fórum, vocês sabem que o fórum não tem personalidade jurídica, mas foi criada a Associação de Apoio ao Fórum para dar suporte para as organizações da sociedade civil. Foi essa maneira que a sociedade civil se organizou em Porto Alegre e vem esses 30 anos aí nessa militância de articular com as organizações, de poder conversar com o gestor público, né? Tivemos aí uma gestão passada que nos castigou muito, né? Na questão da Lei 3019, em 2017 a gente teve um decreto municipal que não houve diálogo com a sociedade civil. Eu sempre digo que o decreto foi um copiar e colar da lei, né? Nós não implantamos Mirosk em Porto Alegre, né? O que hoje a gente tem é uma lei que rege. A gente sempre entendeu que a lei sempre foi boa para as organizações, né? Mas depende do gestor, ele criminaliza as organizações, né? Ele traz com que as instituições roubam, não prestam contas, né? Então, por um lado, a lei veio trazer uma transparência para a sociedade civil e também garantindo que as políticas públicas realmente acontecessem, que não ficasse um programa de governo ou a gente à mercê daquilo que a lei 666 entendia, né? E nisso esse fórum tem toda essa importância aí, a ASAFON, enquanto Associação de Apoio ao Fórum, tem toda essa importância aí para a sociedade civil, né? A gente aqui representa a sociedade civil e temos aí várias parcerias. O Mauri entrou aí, não sei se eu continuo, ou ele continua, ou ele caiu. Não, na verdade, o Mauri está dando na corda bamba, lá cai e volta, cai e volta. Então nós vamos seguir por aqui.
você estava na conversa, ele chegou, mas não estava firme e caiu de novo. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu queria só entender uma coisinha que você falou. Você é da Asafom, que é uma entidade que dá apoio ao fórum. Ou seja, só para deixar claro, essa entidade ela é o CNPJ, ela dá corporeidade àquilo que o fórum, né, que agrega as entidades, eles decidem em uma assembleia e canaliza para essa entidade fazer. É isso mesmo? A ASECOM, ela é composta por 8 organizações da sociedade civil eleitas nesse fórum para fazer a gestão de 2 em 2 anos, né? Perfeito. Então, sempre troca as organizações, de 2 em 2 anos, as organizações trocam, ou às vezes elas se reconduz, porque a única pessoa que tem de funcionário é o secretário, é o Érico, é um queridão aí que está sempre dando suporte, né, para as organizações. Então, Um abraço, Érico. O fórum é a sociedade civil, né? Então foi uma maneira de Legal. a gente poder se organizar. E aí, Mauri, caiu, Não, mas está bem, machucou. Não, é que entrou outra rede no celular, eu estava com o Wi-Fi ligado e entrou uma outra rede e aí caiu. Bagunçou. Até eu me dar conta que era uma rede estranha que estava ali, porque o próprio celular fica procurando rede, né? E ele pegou a rede do hotel, né? Legal. Bem-vindo de volta, então. Agora nós estamos aqui plenamente. Queria cumprimentar todo mundo que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Lourdes Vargas, a Elisa Lima, da SUV, o Leandro Estelitando aqui da Bahia, de Salvador. Uma turma boa chegando aí. Todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deem seu like, façam seus comentários. Até manda aqui de onde você é para a gente poder registrar também. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E garanto para vocês, não cai o dedo, hein? Então, todo mundo apertando aí para dar esse like. Queria começar, então, a Rose, ela já trouxe aqui um pouquinho, já começou aí a jogar elementos, né, na própria introdução, Mauri, sobre o decreto de Porto Alegre. Eu queria, então, trazer, se vocês trouxessem, acho que ela pode falar um pouco do de Porto Alegre, né? Ela tem uma grande experiência, e que você trouxesse um pouco desse regulamento estadual, que é o decreto 53.175 de 2016, ele já teve algumas alterações, né, salvo engano, de municipal também. O de Porto Alegre é o 19.775 de 2017. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desses decretos, dessa regulamentação, para a gente começar a conversa, então, nesse sentido. Fiquem à vontade. Eu falando aí do decreto 19.775, de 27 de junho, que foi, então, implantado na gestão passada, né? Ele não prevê nenhum tipo de formação, nem capacitação, e nem publicou um material para qualificar essa implantação, né? Então, a gente continua ainda regido por esse decreto, né? Que não tivemos avanços, né? Então, só para falar um pouquinho de que o decreto está tal qual, a única mudança que houve foi um manual de prestação de contas, e que a gente está dizendo para essa gestão que o manual também está obsoleto, né? Muito ver as notas fiscais recebidas e tal, porque primeiro tu faz o recibo e depois tu paga e aí chega a compra, né? Então, isso não prevê. Então, a gente viu que o manual também precisa ser mudado, né? O decreto de Porto Alegre, ele também precisa ser melhorado, porque ele não respeitou as particularidades das regiões, porque historicamente Porto Alegre tem um orçamento participativo, né? São 18 regiões da cidade, né? Aonde o Estado não chega, as instituições chegam, né? E aí a gente tem diversas instituições, né? Principalmente as associações comunitárias que estão em todo o cantinho de Porto Alegre, né? E todas as nossas parcerias foram regidas pelo orçamento participativo, né? Onde a população, a sociedade apontava o que aquela comunidade precisava, né? Então veio o marco não respeitando essas particularidades, não dialogando com a sociedade, não dialogando com os parceiros dele, né? E a gente tem esse decreto ainda, e que almejamos, né, Mauri, que a gente possa fazer uma discussão mais forte com a sociedade civil, porque 99%
da política da infância e juventude é a sociedade civil que faz a gestão, né? É as organizações da sociedade civil que têm parcerias, seja de serviços, programas e projetos, né? Então, o que eu posso falar do decreto é que ele precisa ser, sim, alterado. Ele precisa... A gente tem muitos desafios aí, né? E a nível de Rio Grande do Sul, eu sempre almejo aí ouvir o que o Mauri vai nos trazer. Mauri, meu querido, como é que está a sua conexão aí? Falar um pouco do decreto estadual. Não te ouço, Mauri. A conexão do Mauri não tá legal. Vamos lá, não te ouço, Mauri. Então é isso, Mauri, aqui. Vamos ver se o Mauri. Olá, Mauri. Não tá vindo, Mauri. O som não tá saindo. Enquanto o Mauri se organiza por lá, vamos ver se ele cai, se ele fica. Queria agradecer a todo mundo que tá chegando, tá saindo, que tá chegando. O Mauri está caindo, mas todo mundo que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Kereston lá de Brumadinho, sempre dizendo da OSC, mais que legal. Obrigado, Kereston. A Cristina de Mariana, Minas Gerais. Pessoal do Jurídico ADV de Brasília. O Jefferson, da Casa Decepcional. A Gorete de Porto Alegre. Então, é isso. Também tem aqui já perguntas e o Mauri deu uma caída. Então, o pessoal aqui do Jurídico quer perguntar qual a dinâmica de prestação de contas em termos de fomento por aí. Exige-se comprovação de cronograma financeiro? Boa pergunta. Vamos esperar o Mauri chegar aí daqui a pouco, que certamente ele, que é um expert, vai poder responder. Eu vou trazer, então, de volta aqui a discussão um pouco para o quadro de Porto Alegre, aproveitar a experiência da Rose e lamentar um pouquinho também, porque o Mauri está aí nessa briga com a internet lá do hotel onde ele está, em Brasília. E queria falar um pouco... Rose, eu queria que você trouxesse para mim, a gente conversou um pouco antes da live, e você falava sobre uma pesquisa que está sendo realizada, que foi realizada, enfim, aí em Porto Alegre, sobre as organizações, sobre a atuação, sobre o Miroski, enfim. E eu queria que você falasse um pouco para mim, para a gente, na verdade, sobre essa pesquisa, o que é que tem sido, como é que está sendo isso aí. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Em relação à questão do termo de fomento aí que eu ouvi aí, eu não sei de qual município, qual cidade, né, qual estado brasileiro, mas a gente tem em Porto Alegre, né, o Fundo da Criança e do Adolescente e os termos de fomento, que quando é a sociedade civil que apresenta a demanda, a gente tem cronograma físico-financeiro, assim como o termo de cooperação. Bom, vamos lá, Mauri, contigo. Vamos ver, eu tô com a cara na parede aqui, gente, vocês não têm ideia onde é que eu tô aqui. Mas vamos lá, agora tá me ouvindo, Lucas? Isso. Sim, tá ótimo, Mauri. Então vamos lá. Não, então, eu não sei o quanto vocês ouviram falar, porque eu fiquei falando, eu achei que vocês estavam me ouvindo. Não ouvimos nada. Aí começa de novo, é sobre o decreto estadual. Então, agora eu tenho que me mexer aqui, porque onde eu tô tá na... Não, assim, primeiro, quando eu fiquei pensando o seguinte, o Rio Grande do Sul acho que viveu vários momentos o tema do Miroski, né? A gente tinha um grupo bem organizado antes da lei. A gente reuniu, a gente tinha uma boa conexão, inclusive, com a plataforma. Fizemos várias negociações. Então, a gente tinha um grupo de organizações que acompanhou bastante esse processo antes da lei. Depois, nós tivemos um processo, foi sancionada a lei, e a gente fez alguns encontros, né? A Rose, aí a gente fez, inclusive no fórum, fizemos encontros com o Tribunal de Contas e tal, apresentando a lei. Mas até esse momento, a lei não tinha sido implementada ainda. A partir de um momento, as prefeituras, principalmente, o governo do estado fez um decreto sem escutar a sociedade, né? O decreto do governo estadual, se tu olhar o decreto, ele em si ele não diverge da lei, né? Os procuradores não deixariam, né, o governo do estado fazer um decreto em desacordo com a lei, né? Agora, o decreto não é a mesma coisa que a prática que o governo do estado vem fazendo, né? Perfeito. Ou seja,
o governo continuou, o Estado continuou, orientado pela CAGE, principalmente, que é a nossa Controladoria Geral do Estado, o governo continuou praticando aquilo que era nos convênios, né? Ele seguiu aquilo que a gente tem colocado nos encontros e tal. Tu trocou o título lá de convênio para termo de fomento ou termo de colaboração e o resto continuou a mesma coisa, ou seja, não se implantou a lógica de parceria, não se implantou as práticas de execução das parcerias com a autonomia das organizações, não se construiu o foco nos resultados, né? E isso seguiu. Mas a maioria das organizações acabou não, assim, como já estava na cultura da organização, por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre e várias cidades do estado, a prestação de contas mensal, por exemplo, que ela é muito mais financeira do que a prestação de contas do objeto, o que é completamente em desacordo com o Miroski, né? Mas as organizações seguiram fazendo. O que está pegando agora, Lucas, e a Rose pode, inclusive, trazer alguns exemplos de Porto Alegre em relação a isso. Agora, nós chegamos na fase da prestação de contas daquelas parcerias que foram celebradas em 2018. E agora... Sim. A cobra está fumando, entendeu? Agora o bicho está pegando. Eu estava falando com a Rose antes. Eu tive ontem, por exemplo, numa capacitação com várias organizações que trabalham com casas de acolhimento de criança e adolescente. E as administrações, inclusive dizendo, porque o Tribunal de Contas, sabe? Aquela coisa de jogando a culpa no Tribunal de Contas e não dizendo que estão fazendo assim absurdos, né? Do ponto de vista de glosar recursos, mandar devolver R$200 por causa do Vale Transporte, sabe? Aquele tipo de prática que a gente via na época dos convênios e que o Miroski, ele veio repactuar essa relação, ser uma relação de parceria. Então, eu digo assim, hoje no Rio Grande do Sul, nós estamos num momento de ebulição, certo? Nós estamos num momento de grande ebulição, né? Nós estamos nos organizando para retomar. Nós tivemos no Fórum Social, em janeiro, né, um encontro da plataforma Miroski, né, a plataforma nacional. A gente realizou um evento da plataforma Miroski dentro do Fórum Social das Resistências, onde a gente já acordou e já combinou que nós vamos retomar, vamos nos rearticular em torno da plataforma Miroski e construir uma agenda, né, para recuperar aquele diálogo que antes da lei a gente conseguiu ter. Logo que se sancionou a lei, a gente teve um bom diálogo, inclusive, como eu disse, com o próprio Tribunal de Contas, fizemos capacitação em parceria com o Tribunal de Contas. Acho que houve esse gap aí, né? Principalmente nós sempre tivemos muito problemas, eu não vou, porque a Rose está aqui, muito problemas com Porto Alegre, né? Porto Alegre, em março de 2020, quando entrou a pandemia, o prefeito Marquesan da época suspendeu todos os repasses, assim, arbitrariamente, né? Articulamos, fizemos uma mobilização, fomos para cima do Ministério Público, ele teve que voltar atrás, né? Mas sempre que a Prefeitura de Porto Alegre e várias prefeituras se encontram em alguma situação crítica, eles, em relação à execução da parceria, eles retomam aquela prática, aquela postura, né, dos convênios onde o gestor público se achava dono da parceria, né? Ou seja, não é uma parceria, né? É uma relação, né, de tentativa de tutelar a organização, de impor as regras, Então, a gente está num momento bem crítico, assim, né? E que, de alguma forma, eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como, né, uma forma de nós nos rearticularmos, né? E, enquanto organização da sociedade civil, e aí vai ter um longo trabalho, porque até estava falando, nós vamos ter que voltar a sentar com o Tribunal de Contas, voltar a sentar com o governo do Estado, sentar com as associações dos municípios e buscar uma repactuação. A vantagem que eu vejo, né, Lucas, é que é o seguinte, a gente tem dito sempre, né? A lei, nesse momento, ela está ao nosso favor, né? Eu acho que em outros momentos que a gente tinha um embate com o Estado, a gente não tinha norma, né? Eu ontem discutindo lá com o pessoal sobre o processo de prestação de contas e tal, eu digo, porque o que está acontecendo, só para me encerrar, o pessoal está fazendo prestação de conta mensal e fazendo glosa mensal de parcerias continuadas de 3 anos. Sabe, como se tu tivesse, aquele recurso fosse vinculado ao mês e não fosse vinculado à parceria.
certo? Um plano de Então, assim, trabalho que é anual, né? completamente sem lógica, completamente sem sentido, né? Aí tu vai olhar a lei, ou às vezes o decreto. Nós estamos com um caso, Prefeitura de Nova Santa Rita, né, que é uma da região metropolitana de Porto Alegre, que inclusive é administrada por um partido do nosso campo, do campo popular, né? O decreto que o prefeito fez está de acordo com a lei, mas a prática da administração está em desacordo com a lei e com o decreto, entendeu? Do próprio administração municipal, né? Aliás, eu tive, hein, Rosi, numa reunião do Fórum da Criança e Adolescente aí em Porto Alegre, no Conselho, e olhando o decreto, né, a gente viu, não, mas... É Nova Santa Rosa? Não, Nova Santa Ou Nova Rita. Santa Rita? Tá, ok. Nós tivemos, e o decreto da administração municipal, ele diz que a prestação de contas é do objeto, é das metas, certo? E isso, se for nas prefeituras, ele vai querer saber como é que o município está monitorando as metas, certo? E não como é que ele está monitorando a notinha fiscal, vale transporte e tal. Eu tenho alertado os gestores públicos em relação a isso. Muito bom, Mauri Cruz, você, como sempre, uma aula e com grandes questões que traz já de saída, né? Já quando tocou a bola, já tocou nesse nível de discussão. Tem tantas questões, Mauri, que eu queria trazer esse ponto. A gente tem, né? Você sabe disso, a gente tem feito o levantamento pelo Oscar Legal Instituto das cidades, né? Dos municípios que têm regulamento próprio do marco regulatório. A gente tem hoje 590, para ser mais exato, deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. A gente levantou 594 hoje no Brasil inteiro, sendo no Rio Grande do Sul 98. E aí você acabou de falar de Santa Rita, Nova Santa Rita, que eu não tenho, então eu já vou sair daqui, eu já vou procurar, mas eu tenho Nova Santa Rosa. E queria saber de você, né, se vocês dois, na verdade, se vocês têm uma opinião de como está esse quadro, das cidades que você tem visto, da experiência que vocês têm, seja de Porto Alegre ou da cidade do interior, da região metropolitana, um pouco do que vocês têm visto nas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Mauri está de novo com um probleminha lá de conexão. Roses, fala um pouco então pra gente enquanto o Mauri se recupera lá. Eu acho que Oi, até Mauri. me surpreendi com esse número de 90 aí. Mauri, tá embolado um pouquinho aí, a gente não tá conseguindo te compreender. Eu vou passar a palavra para Rose um pouco, enquanto você se recompõe, porque tá bem embolado, tá, a sua conexão. Rose, fala um pouquinho pra gente então sobre Porto Alegre, enquanto o Mauri vai procurar uma outra posição ali. Tá, ok. Então, nós estávamos falando da pesquisa, né, Lucas, de o quanto a pesquisa da Patrícia Reis, que é uma militante social também, ela é de uma organização da sociedade civil também, da Amurte Amurtel, ela veio com essa pesquisa contribuir muito, e contribui muito com nós, e tem dados bem relevantes, assim, né, de que foram entrevistados pelo fórum, né? Ela entrevistou vários dirigentes dos fóruns e as opiniões foram diversas, mas o que indica que a transparência e a maior agilidade na liberação dos recursos, isso foi bom, né? A transparência hoje da plataforma dentro da prefeitura, né? Que é menos papel, porque muitas vezes tu levava papéis para as secretarias perdiam, né? Nós temos um passivo de 10 anos atrás que a prefeitura está cobrando, né? As organizações encaminhavam os documentos, não foram analisados, né? Não foram analisados no tempo que eram, né? E hoje diz de novo, né, o Tribunal de Contas, eles dizem todas essas regras e a gente ainda não entendeu bem como que funciona isso, Mauri, é uma demanda que a gente vai ter que construir junto lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, é a questão desse passivo, né, de que não foi feito pelo gestor, ele não cumpriu o prazo de fazer as análises da prestação de contas, né, e hoje as instituições têm passivo e como que faz? De onde é que tira o dinheiro?
porque as organizações, elas não visam lucro, né? O lucro é humano, né? É o cuidado com aquela criança, com aquele adolescente, né? E a gente tem essa batata quente também na mão aí, assando, de que como que tu devolve recurso, né? E mesmo que tu diga que já se passou 5 anos, há uma cobrança intensa nessa questão do passivo, né? E isso atinge as organizações e possivelmente até fechamento das organizações da sociedade civil. Há pouco mesmo Porto Alegre fez um documento em relação ao aumento, ao dissídio dos trabalhadores, mas não invoca os trabalhadores e sim as parcerias, que ficaram totalmente desatualizadas. O Mauri trouxe o contexto bem latente aí, que foi a pandemia, o Covid, né, onde as organizações fomos sim para frente da prefeitura no dia 16 de abril, né, todas as organizações lá se organizaram, foram para frente da prefeitura, porque chegou até nós do rompimento das parcerias, né? Acho que o método que foi realizado foi sem diálogo, né? Novamente nos tratando como se fôssemos meros contratados, né? Então isso incidiu muito, né? E aí a gente ainda tem os reflexos da pandemia, né? De que ficamos com recursos suspensos, nós tínhamos que apresentar meta, receber por criança, né? Olha a incongruência da lei, que a lei não diz isso, né? A lei, pelo contrário, ela diz que naquele momento eu não cumpri, eu apresento um novo plano de trabalho para cumprir, né? Então a gente no momento que trouxe a transparência, diminuímos papéis, hoje eu, quanto sociedade civil, entro no portal, vejo quanto a instituição ganha, quanto ela, né? Eu acho que isso é muito bom para nós, mas por outro lado, né, nos atinge diretamente quando a gente não é uma empresa que visa lucro, né? Como que eu organizo aí a minha instituição na questão de recursos, né? Ora eu receber por criança atendida. E isso não é lógico, porque eu tenho uma folha de pagamento, né? Eu tenho alimentação para essas crianças, eu tenho a higiene para essas crianças, eu tenho a parte que é a pedagógica, né? Que é para isso que ele está lá, não é um cuida-se, né? A gente tem toda uma proposta pedagógica, né? E impacta nesses entendimentos e nessas burocracias, e sempre jogando no colo aí do Tribunal de Contas, né, da Controladoria, né, essas palavras assim, esses órgãos que às vezes até assusta nós, né. Acho que é meio que amedronta, né. Não temos aí um conselho, um Confoco, como a gente viu, que estava previsto na 13019, olha que eu acompanho essa 13019 lá em 2013, quando eu estava no Fórum Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, né? Porto Alegre cansou de ter que conversar com o federal, e que bom que quem estava na gestão ouvia, né, que era uma gestão democrática, e dizia, ó, não implanta ainda a lei, não estamos preparados ainda, né? Por quê? Porque tinha os prós e os contras, né? No momento que sai uma gestão democrática, né, a gente, então, perdeu tudo aquilo que ainda tinha que ser implantado na lei. Se pensava muitas coisas para beneficiar as organizações, no sentido da própria filantropia, né, que as organizações já elas pagam. Elas não têm uma isenção fiscal para poder se manter, né, e isso a lei previa. Isso o Miroski previa, né, um fundo, várias coisas, eu sei bem, porque eu estava nessa época, né, e aí isso cai por terra, né, ficamos aí como a criminalização, logo em seguida dá o escândalo das ONGs, mas em nenhum momento eles falaram que as ONGs, a maioria era de partido político que nasciam de dia e de noite não existiam, né? Isso não foi falado, isso era lavagem de dinheiro. E as nossas organizações, muitas organizações, existem mais de 200 anos,
né? E que sempre Muito bom. prestamos aí o trabalho para a sociedade, né? Então a gente fica se perguntando, né? Aonde que querem chegar com isso, né? Com essa pergunta, Ave Maria é coisa, viu? A Rose trouxe diversas. Esse pessoal é assim, o Mauri começou, já tocou a bola, já trouxe uma discussão de altíssimo nível. Passa para a Rose, ela não deixa a peteca cair, traz diversas situações com um viés mais prático, mas que também trazem discussões absolutamente complexas dessa relação também e de como a sociedade civil vem enfrentando também essas questões. Mauri ainda está aqui, ele vai e volta, a conexão dele está instável. Não sei se ele já está em condições aí de responder. Enquanto isso, Mauri, eu vou só dizer o seguinte: cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa seu like aí para todo mundo. Queria cumprimentar o pessoal que está aí, a Eliana Timen, que disse que a questão é aliar o quantitativo com o qualitativo, né, nas prestações de contas, Isso, nessa relação. A Queria A cumprimentar, Elaine, queria só cumprimentar o Felipe Malaquias, Vinícius Ventura, o pessoal da Usa Ideias, Priscila Figueiredo, um beijo para você, a Dinamara da Movitec, a Ayla Souza de Fortaleza, Ceará, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa seu like aí que a gente gosta e apoia nosso trabalho. Vamos lá, Mauri. A gente queria saber de você um pouco sobre esse cenário, né, dos municípios aí no Rio Grande do Sul. O que é que você tem a dizer nessas andanças que você tem feito por aí? a Elaine Timen, Lucas, ela é a presidente da Asafom, né? A Ah, organização que dela bacana. Eliane, grande abraço para você, viu? compõe, a Dinamara aí é uma organização também que compõe o fórum, né? A gente não está acompanhando muito aí quem está, mas nós temos uma representação de 8 instituições dentro da coordenação do fórum, né? E Um tá todo mundo abraço aí para todo mundo do fórum, quem estiver por aqui, quem não tiver também, e vai assistir depois, um grande abraço para vocês, pelo trabalho, por tudo. Um abraço aí para Patrícia Camargo, que está por aqui também interagindo com a gente, o pessoal da Usa Ideias, que eu já falei. Então, todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Continuamos aqui com o problema de conexão do Mauri. O Mauri está aí. Como eu coloquei Vamos lá, Mauri. Colocação aí inicial da questão das dificuldades que a gente tem tido com a prestação de contas, né? Oi. Acho que agora ficou bom. Oi. Jogue duro aí. Agora ficou bom. Ficou bom. Só agora não tem luz. A gente está com essa. Ao vivo é isso, né? Quando você não está no estúdio, tem isso. Você tem internet e não tem luz. Não, tá bem, quando tem luz, fica instável. Assim, o que eu tenho circulado bastante no Rio Grande do Sul, e eu acho que, assim, como disse a Rose, a lei ela trouxe várias questões importantes, até de segurança jurídica para a administração, né, para as organizações. Eu acho que essa coisa do fluxo de repasse, né? Por mais que as prefeituras muitas vezes peçam para devolver recurso durante a execução, elas sabem que elas não podem, né? Elas não podem glosar o recurso, né? Ela tem que... Então, assim, eu acho que nós estamos numa transição. Eu sinto que a gente está numa transição e que talvez uma das questões importantes é que as próprias organizações da sociedade civil não se deram conta do poder da Lei 13.019. Né? Eu acho que, eu lembro logo no começo que a gente começou a apresentar a lei, muitas organizações tinham uma antipatia com a lei. Né? Tinha uma antipatia com a lei. Hoje. Pô, a lei vai exigir que a gente tenha chamamento. Ai, a lei vai exigir plano de trabalho. Porque nós tínhamos muitas organizações que tinham uma relação, né, histórica com a administração, que era uma relação, não é que era uma relação desonesta, era uma relação honesta, mas era uma relação que partia de uma relação de confiança, né, entre o administrador e a entidade. E não necessariamente uma relação, né, mais institucional, digamos assim. E que isso tinha um risco quando mudava o governante, tinha um risco quando o Tribunal de Contas eventualmente ia fazer uma análise, né? A gente teve várias situações de organizações, antes da Lei 13.019, de organizações que respondiam processos, que diretores eram criminalizados e tal. Né? Então, eu acho E o risco do clientelismo, né, Mauri?
no momento que a gente apresenta... Eu até estava colocando, eu acho que nós estamos numa fase agora, e eu estou me dando conta disso nesses últimos 2 meses, né? É de que as organizações hoje se deram conta que a lei é para valer, certo? E que a administração pública está usando a lei naquilo que interessa para a administração pública. E as organizações não estão usando a lei daquilo que nos interessa, né? Eu ontem, reunido com o pessoal da BEF ali, que é o pessoal da Igreja Luterana, que são várias casas, vários gestores, né? Muitos gestores não tinham, assim, conheciam a lei, conheciam a norma no geral, né? Mas não tinham, assim, não tinham se dado conta de que a prefeitura está agindo ilegalmente quando a prefeitura exige alguma questão. Nós ontem ficamos discutindo uma questão, assim, que a prefeitura exige que tu tenha um CNPJ na própria cidade, né? Eu digo, não, tu tem que estar registrado no Conselho de Assistência, tu tem que estar registrado no Conselho da Criança, mas isso não quer dizer que eu tenha que ter, o meu CNPJ tem que ser dessa cidade. Eu tenho que ter o meu CNPJ e eu tenho que ter, né, alvará na cidade, tenho que estar vinculado. Mas, e aí, sabe, uma exigência, aí uma organização que atua em vários municípios, ela acaba tendo que ter um CNPJ em cada município, né? Uma coisa que não... Aí eu digo, tá, mas o próprio pessoal estava em dúvida, tá, mas será que isso não é uma regulação do CONANDA? Eu digo, não, gente, o CONANDA não... O CONANDA exige que tu esteja vinculado ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, certo? Não que tem outro CNPJ. CNPJ próprio. Então, assim, olha o nível de situações que um gestor público impõe para uma organização ao arrepio da lei, como a gente diz, né, Lucas? Ao arrepio da lei, né? Então, eu acredito que agora a gente está nessa ebulição e que isso tende a ter um resultado positivo, que é as organizações agora terem um envolvimento em conhecer melhor a lei, né? Em especial aquilo que a lei nos favorece, aquilo que a lei veio em defesa das organizações. E a primeira questão, que eu acho que é a defesa das organizações, que a Rose colocou e que os colegas que estão aí no chat estão colocando, é que é o seguinte: a nossa atuação tem como objetivo principal a qualificação da vida das pessoas. Nós não somos selecionados porque nós somos excelentes gestores administrativos. Nós somos selecionados porque nós sabemos atender criança e adolescente, porque nós sabemos trabalhar com pessoas com vulnerabilidade, porque nós sabemos enfrentar os problemas da violência no nosso território, porque nós sabemos enfrentar o problema do racismo nas nossas regiões, sabe? Porque nós sabemos trabalhar com saúde, com assistência. É por isso que nós somos selecionados. E, além disso, nós somos bons gestores e boas gestoras. Além disso, mas o principal, o objetivo que faz a prefeitura selecionar uma organização é a sua qualidade técnica no trabalho social. E é isso que precisa ser analisado, é isso que precisa ser monitorado, é isso que precisa ser avaliado numa situação de prestação de contas, né? Claro, ninguém está se negando, e eu ontem mostrei isso no debate lá, de ter controle sobre o financeiro para que não haja malversação dos recursos, certo? Mas isso, a lei tem mecanismos para isso. E isso a lei diz que deve acontecer quando houver suspeita de irregularidade. O que está acontecendo é que a administração suspeita de 100% das parcerias. Porque ela pede prestação de contas para 100% das organizações, né? Então, isso não é uma relação de confiança, isso não é uma parceria. Não, quando houver indícios de irregularidades, né? Eu até ontem conversando, estou trazendo aqui porque está bem vivo na minha memória a atividade de ontem. Sim, sim. Não prestar conta financeira mensalmente não quer dizer não ser fiscalizado mensalmente. A prefeitura pode ir todo mês na sede da nossa organização, a gente vai pegar a caixinha com as notas fiscais, vai botar na frente do fiscal, do auditor, e ele pode olhar as notas. Nós não estamos nos negando a ser transparente. O que nós estamos dizendo é que não tem sentido e a lei não nos obriga a prestar contas financeiras mensalmente se a gente cumpriu 100% das metas. Se a gente cumpriu 100% das metas, a lógica é que a gente aplicou o recurso corretamente, né? Essa é a lógica. Foi a própria prefeitura que fez o plano de trabalho, ela mesma que definiu o valor da meta, ela mesma... Então, eu acho que tem um empoderamento que nós temos que fazer enquanto organização para entrar nesse diálogo com a administração a partir de um outro lugar, né? Eu acho que esse processo é o processo que a gente vai viver no Rio Grande do Sul. A gente está combinando aí, né, Rose, alguns passos a se fazer na sequência,
né? Eu acho que o momento está um momento muito propício, né? A gente tem essa relação forte com a plataforma Miroski, que é um grande apoio, porque é um debate nacional, né? A lei é nacional, a lei não é uma lei gaúcha, né? É uma lei nacional, então, que vale no Rio Grande do Sul, vale na Bahia, vale em São Paulo, vale em Minas, vale no Rio, né? E então eu acho que a gente está num momento bom aí, um momento propício para a gente fazer esse enfrentamento. Muito bom, Mauri, muito bem. Mais elementos aí para o debate. Acho que quem está nos ouvindo aqui também, quem está acompanhando, está tendo noção de tudo que, da complexidade que é, mas também de como os exemplos também de como a organização, né, das organizações, a mobilização das organizações, dizendo melhor assim, pode também fazer as coisas acontecerem. Queria aproveitar para cumprimentar também todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está caminhando para o final, mas quem está chegando por aqui também é sempre muito bem-vindo. Deixa seu like aí, você chegou no finalzinho, mas deixa o like, né? Que a gente gosta, apoia aí o nosso trabalho, tá bom? Queria só aproveitar para cumprimentar a Patrícia Camargo, ela é do Lar Esperança, a Jaqueline Antônio, ela é do ECEI Pinguinhos de Ouro. Então, o pessoal todo que está por aqui assistindo a gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e é graças a vocês que a gente está indo aqui, terceiro ano já de live, já ultrapassamos 80 lives, Mauri, você que estava aqui no comecinho ali em Coisa 2020, boa, hein? imagina, hein? 80 lives já ultrapassamos, vamos caminhar aí, vamos fazer uma live de 100, vamos fazer uma live de 100 aí, botando para quebrar, aguardem, eu já estou eu dando spoiler aqui. Mas vamos voltar aqui, a gente está caminhando para o final, queria trazer um elemento para os dois aqui, vocês falarem, pronto. A Isana Domingues está aqui também, que é da Clínica Esperança. Obrigado, querida. Então, ó, todo mundo deixando seu like aí, que a gente gosta. Vocês falaram aqui, ali, né? Cada um de vocês falou sobre essa dificuldade também na relação com outros atores, além do próprio desconhecimento, má vontade, enfim, do poder público concedente, muitas vezes. Tem também uma questão que é essa relação que não é exclusiva do Rio Grande do Sul, mas eu queria ouvir um pouco daí, com o Tribunal de Contas, com a Procuradoria, com a CAGE, né, que é a Controladoria do Estado. E aí eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo aí em Porto Alegre, quando eu comecei a viajar pelo Oscar Legal em 2017 ainda, 2016, 2017, eu tive uma reunião com o programa de AIDS do governo do Estado, e eles estavam com o edital de 2012 parado, o edital de 2014 parado, isso era 2016, de fato. E o de 2016 não saiu, porque se os outros dois estavam parados, e eles atribuíam isso à culpa do Miroski. E olha a história. A Procuradoria da Secretaria deu um parecer, dizendo que tinha um caminho. A Procuradoria do Estado, né, a PGE, Procuradoria do Estado, enfim, deu outro caminho. E o Tribunal de Contas, ou foi a Controladoria do Estado, enfim, deu um terceiro caminho. Aí parou. O gestor disse, não, eu não vou. Não vou por nenhum dos três, porque, sabe, se eles que estão lá nos jurídicos, dando os pareceres, não tem uma orientação única, para que lado eu vou, né? Então isso ficou meio parado. Eu queria que vocês falassem um pouco, então, dessa dificuldade nessa relação com os órgãos de controle. Eu não sei se aí tem o Tribunal de Contas do município, mas de todo modo tem o Tribunal de Contas do Estado, enfim, tem Controladoria. Como é que tá isso aí? Fala pra gente, então, vocês dois. Sim. Aqui no município a gente tem sim esses órgãos, esse setor da controladoria, né, da questão da transparência, esses setores foram criados, né, o fórum, ele criou um GT para fazer esse diálogo, né, algumas organizações são convidadas, né, a gente aproveita a expertise dos colaboradores das OSCs, né, o jurídico, né, a parte, todos os atores envolvidos, né, a gente sempre tem uma representação forte, até para não se intimidar, né, quando chega com esses órgãos, né, porque parece que as organizações, elas, né, eles trazem essa questão muito que a gente não sabe do juridiquês, né, e às vezes nos pega. Então a gente tem aí estamos abrindo esse diálogo com a prefeitura, né, com esses órgãos, e a gente sabe o quanto é difícil, né, Mauri, de o fórum trazer, principalmente a PGM, a Procuradoria-Geral do Município, para discutir com essas questões,
Mas a gente está, o fórum, sim, ele está compondo, é o papel do fórum fazer essa articulação para fazer essa discussão, porque agora, Lucas, que nós voltamos a nos encontrar presencial, se entre nós aqui, eu e o Mauri, foi uma dificuldade de a gente conseguir entrar, né, e poder trazer os nossos anseios, imagina tudo aquilo que foi guardado ao longo desse tempo, né, para a gente, agora que estamos se vendo, né, e já vimos as demandas das organizações, né, de muita demanda, de muito receio agora, porque faz 5 anos que a gente está nas parcerias, e o papel do fórum, sim, a coordenação do fórum, junto com os conselhos, né, tanto da criança e do adolescente, quanto da assistência, que é onde a gente tem mais aproximação, né, onde a política ali de atendimento é latente, de nós voltar a fazer essa discussão, né, para poder sentar e conversar e ver o que fica. Eu não sei, alguém está falando ali do ponto de vista de parceria, não consegui pegar bem, mas é sim papel do fórum fazer essa articulação, e a gente almeja, né, que breve, já estamos até se organizando com a própria coordenação do fórum para retomar essa questão com a controladoria, com o próprio Ministério Público, né, de ver, porque, como o Mauri diz, nós não sabemos ali o poder que se tem, né, da lei ao nosso favor, né, então eu acho que é importante sempre ter esse diálogo, e a gente poder estar aberto a essa discussão, e que bom que a sociedade civil ela é unida. Porto Alegre a gente tem essa característica, né, de cidade democrática, embora numa gestão de 4 anos parece que se perdeu tudo, mas agora a gente volta aí retomando para o diálogo. Legal. Mauri, querido. Uma situação interessante com a Secretaria da Cultura, né? Embora não seja a 13.019, a 13.018, né, a Lei da Cultura Viva, que é a irmã gêmea, né, a Secretaria de Cultura, né, ela tem conseguido fazer diálogo com as organizações da sociedade civil, né, tem conseguido publicar editais interessantes, inclusive editais vultuosos de recursos, conseguido executar parcerias, né, e a Secretaria da Cultura está sobre a égide da mesma CAGE, né? Que quando o assunto é os outros termos de parceria, ela acaba tendo uma outra CAGE. Temos cobrado do governo do estado uma coerência em relação... Porque a CAGE, é importante, Lucas, assim, a CAGE ela tinha um regulamento antes da 13.019 e que ela se segue muito apegada a esse regulamento que ela tinha, né? Ela segue muito apegada, ela tem dificuldade de se readaptar, né, à nova norma, né? Outra situação que a gente tem tido dificuldade, ainda falando do Estado e ainda passando por a CAGE, porque assim, ó, nós temos uma situação no Rio Grande do Sul, tá? O termo só é assinado depois, a CAGE dá o parecer prévio, certo? A CAGE ela não é fiscalização posterior, ela é a fiscalização interna. Então, ela dá parecer prévio. Então, o gestor senta com as organizações da sociedade civil, o gestor faz tudo, e aí a CAGE é revisora, certo? E a CAGE, ela não está vinculada à atividade fim, certo? Ela está só olhando a segurança jurídica da administração, ela só está olhando a preocupação da improbidade administrativa e tal. Então, ela olha o instrumento a partir de outro lugar, né? Então, isso sempre foi uma situação de conflito. E tem uma situação bem concreta, que é quando o Estado celebra convênio com o governo federal, certo? O Estado, a CAGE quer que o Estado repasse todas as obrigações que o governo estadual assumiu com o governo federal para a organização, certo? Só que são relações distintas, né? Uma relação é convênio, outra relação é termo de fomento e termo de parceria. Então, aí nós temos um elemento de embate muito forte com a CAGE, a gente tem tido discussões em relação a isso. Sobre o Tribunal de Contas,
O Tribunal de Contas, para mim, ainda é uma incógnita. Vou dizer por quê. O Tribunal de Contas, durante a discussão da lei, né, vários conselheiros faziam uma narrativa externa de que a lei era importante porque ela ia controlar as ONGs. Essa era a narrativa, a fala externa, certo? Durante o processo de sanção e de formação, o Tribunal de Contas, por óbvio, né, fez o manual de acordo com a lei, porque não poderia fazer diferente, certo? E até o presente momento, que eu saiba, não houve nenhuma avaliação externa do Tribunal de Contas sobre parcerias dentro da 13019. O pessoal ontem me disse que a cidade de Ivoti recebeu um grupo do Tribunal de Contas para fazer uma inspeção especial sobre um termo né? Mas eu estou achando que isso é mais laboratório, né? Ou seja, o tribunal está se preparando para fazer essas operações. Então, eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado ele só vai fazer aquela operação grande em cima dos termos de fomento de parceria a partir de 2023 ou de 2024, né? Então, a gente ainda não sabe como é que o Tribunal de Contas vai interpretar as situações. É o que eu tenho dito para os gestores. O Tribunal de Contas ele não pode ignorar que a lei manda o gestor, certo, se ater às metas e avaliar os resultados. E o que eu tenho visto de relatório de prestação de contas, né, de análise de prestação de contas do gestor, eles não têm nenhuma atenção sobre as metas. Tem gestor que diz que não fez visita em loco nenhuma vez. Ele põe no relatório, certo? As metas foram cumpridas de acordo com o plano de trabalho, ponto. Não houve nenhuma visita em loco, ponto. Agora, em relação à execução financeira, tem isso, tem aquilo, porque tem a notinha, porque tu não sei o quê, aí tu tem 10 páginas, entendeu? Isso, eu imagino que o Tribunal de Contas vai entender que isso está irregular, certo? Porque a lei ela é bastante extensa quando ela diz que o gestor precisa olhar o resultado, precisa saber se o resultado é sustentável, se aquela política vai ter sequência, né, depois, né? Ou seja, a lei ela é muito econômica ao falar sobre controle financeiro. Ela apenas diz que a análise financeira deverá ser no sentido de que o nexo da despesa tem a ver com o cumprimento do objeto e da meta. É só isso que a lei diz, gente. A lei tem um artigo e um parágrafo sobre o controle financeiro. E a lei tem 3 artigos, certo? Além de toda a parte do plano, da parte da contratualização, sobre prestação de contas, a lei tem 3 artigos sobre prestação de contas do objeto. 3 artigos, certo? Então é o seguinte, eu não consigo entender como é que os nossos gestores não estão se dando conta de que eles, na verdade, eles achando que estão tirando o pescoço deles da forca, eles estão botando o pescoço na forca. Né? Eles estão botando o pescoço Verdade. na forca. Né? Porque aqui para nós, e concluindo, né, é muito mais difícil, eu sempre disse isso, é muito mais difícil eu comprovar o cumprimento de uma meta, de um objeto, de um termo de parceria, do que eu comprovar, certo? O pagamento de salário, a compra de alimentos, né? A alocação de imóvel, né? A contratação de terceiro, isso é fácil de comprovar. Agora, comprovar que tu atendeu crianças, que essas crianças tiveram visitas das famílias, que essas crianças tiveram acesso à educação, à assistência, que elas foram incluídas, né, na sua comunidade e que elas saíram de uma situação de vulnerabilidade para uma situação de empoderamento, isso não é fácil tu provar, tu demonstrar num relatório, certo? E é disso que nós estamos falando, né? É disso que nós estamos falando quando a gente fala em prestação de contas. É a prestação de contas de que o trabalho proposto, que era, né, o atendimento das crianças em nível de qualidade, foi feito. E não que a notinha foi feita de acordo com isso ou com aquilo. Aliás, só para concluir, a lei tem um artigo que ela diz o seguinte, né? Que eu uso tudo, né? Para as parcerias, vale a verdade, né? Vale a verdade real, né? Ou seja, sabido que aquela despesa aconteceu, aquela despesa tem que ser aprovada, né? Então, olha a situação que nós temos.
Mas então é isso, Lucas e José. Estamos nessa fase aí no Rio Grande do Sul, viu? Muito bom, Mauri. Uma aula sempre. Você é o cara que tem uma experiência sensacional, uma grande referência, um respeito total e absoluto pelas questões que você vem trazendo, vem pautando. É realmente intrigante. É uma pena realmente que a gente tem pouco tempo nas lives. Quando a gente tem uma dupla, né? Quando eu tenho uma pessoa só de convidado, é até 7 impreterivelmente. Quando a gente tem convidado em dupla, aí a gente estica um pouquinho, 10, 15 minutos, para dar conta, né, de todo esse universo, de tantas questões interessantes que apareceram. A Cristina está dizendo que repetir, porque falei na hora, olha, foi tanta coisa, Cristina, que vai ficar difícil a gente repetir agora. A gente vai. Depois vamos trazer o Mauri de volta, vamos trazer a Rose de volta para a gente fazer mais discussão, porque de fato. Tal. E eu costumo dizer aqui, Mauri, que olha, a live quando é boa, você pisca o olho, acabou. Já está acabando, já está caminhando para o final. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente já está 7 minutos após 19 horas e realmente ainda tinha. Só a anotação que eu fiz aqui, eu tenho pelo menos umas 15 perguntas, mas eu vou poupar vocês e a nossa audiência dessas perguntas. Queria finalizar, caminhar para o finalzinho, dizendo para vocês, agradecendo, né? E pedindo para cada um de vocês dar uma dica para as organizações, pensando aí nas pequenas organizações que a gente tem por esse imenso país, né? O perfil muito do nosso público são de gestores de pequenas organizações do país inteiro. Partindo da experiência aí do Rio Grande do Sul, o que é que vocês têm a dizer para as organizações desse imenso país? Vamos lá. Quer começar, Rose? Posso começar. Eu também quero deixar aqui para nossas organizações, principalmente a do Fórum ali, que eu vi várias perguntas em relação às metas, em relação à pontuação, né? Que nós estamos já conversando com a Elaine, né? Que é a nossa presidente aí da Zafon. Vamos trazer o Mauri junto para a gente sanar essas dúvidas, né? Na própria nossa reunião do fórum, né? Que eu acho que a gente consegue ter esse debate melhor, como o Lucas disse, né? A gente começa o debate é tão bom, o assunto é tão bom que eu sempre digo, né? Que a lei ela foi implantada do Oiapoque ao Chuí, né? Mas cada município, cada estado tem as suas particularidades e as suas caminhadas, né? As nossas organizações aqui em Porto Alegre são organizações antigas, tanto que o Fórum tem 30 anos, né? Elas já existiam, né? Antes, já existiam meio século, né? E associações comunitárias, principalmente, que deram o pontapé inicial para a educação infantil, né? A gente tem cases de sucesso dessas organizações, nós temos pesquisa dessas, nós temos vários trabalhos em cima daquilo que as organizações se qualificaram e se qualificaram muito, né? A gente viu que ao longo desse processo e sempre junto com o fórum, né, a gente caminhando junto, o quanto essas organizações cresceram e a gente tem muito orgulho, né, de participar dessa discussão. Mas eu quero aqui deixar meu otimismo para as organizações, né, que um fórum, as organizações forte é um fórum forte, né, quando a gente caminha junto e temos um objetivo em comum que é o nosso atendimento, seja na política da infância, seja na política do adulto, né, deixar nosso otimismo que nós fizemos um trabalho sério, né, e nós temos que acreditar no nosso potencial, independente de governo que chegar ou não, né, de mostrar do quanto a sociedade civil organizada, ela não tem nada a temer. Acho que é bem isso que a gente sempre trouxe nas nossas reflexões do fórum. A gente pode ter aí as nossas divergências, mas para o bem comum a gente sempre estamos juntos, né? A luta, estamos sempre lutando junto, né? Acho que isso é importante deixar bem claro aí para nossas organizações, tá?
e Muito que a bom, gente Rose. Opa, e a luta continua, né? Isso é só um pedacinho de que nós vamos ter que começar a retomar de novo e nos colocar qual é o nosso papel, né, dentro dessa sociedade. muito bem. A luta continua, Mauri. Bola contigo. Não, eu vou dizer assim, eu vou dar um conselho que eu descobri esses últimos dias aí no processo do Miroski. Nós que participamos, né, pela BONG, pelo CAMP, na discussão da lei e tal, a gente virou naturalmente defensores da lei, né? E quando defende a lei, a gente apresenta a lei, e a parte de seleção, e os princípios, e não sei o quê. E eu acho que o que eu me dei conta? Eu me dei conta que as pessoas não fazem a relação dos problemas que elas têm no cotidiano da gestão com a norma. Então, o que eu estou sugerindo, Lucas? Estou fazendo isso nas minhas atividades, tá? Eu começo pelos problemas, certo? Eu faço uma roda e peço para as organizações dizer, mas qual é o teu problema? O que está te atrapalhando? O que está te incomodando? Ah, está me incomodando que a prefeitura ela trava comigo durante 5 anos e daí o prefeito disse que não ia ficar mais com a gente e selecionou uma entidade amiga dele. Ah, mas isso a lei tem solução. O que está te incomodando? Ah, está me incomodando que a gente chegou lá e assinou um termo de colaboração que a gente nunca tinha visto, de regra que a gente não sabe como é que cumpre, não tem um remédio para isso, né? Ah, o que está me incomodando é que eu tenho que fazer prestação de contas mensal e que eles gloriam. Então, Lucas, o meu conselho para nossas organizações é o seguinte: façam uma análise de quais são as dificuldades que a organização está tendo na parceria. Liste essas dificuldades e, a partir das dificuldades, olhe a lei e veja quais os remédios que a lei está apresentando para essas dificuldades. Porque eu acho que do jeito que a gente estava fazendo, que era apresentar a lei, defender a lei como um todo, apresentar, ou seja, nós estávamos falando de um lugar que eu acho que tinha sentido quando a gente estava discutindo a aprovação da lei. Agora nós temos que discutir a aplicação. E a aplicação é no caso concreto, entendeu? A aplicação, eu não quero conhecer toda a lei, eu quero saber o que a lei me resolve o meu problema, né? Que é como a gente funciona, né, Lucas, nos outros temas jurídicos, né? Então, eu queria Exatamente. isso, e até acho que é um conselho que eu estou dando para os outros companheiros e companheiras que trabalham com a norma, que é a gente mudar a nossa metodologia. Porque o pessoal muitas vezes acha que os problemas que eles têm hoje é a lei que causou, o Miroski que causou, certo? Então, a entidade Não. ela fica contra o Miroski sem conhecer o Miroski. Entendeu? Ela fica contra a norma sem conhecer a norma. Porque, como eu disse antes, as prefeituras estão usando a lei do Miroski naquilo que interessa para elas. Naquilo que interessa para as organizações, elas não implantam, né? Então, eu aconselho, esse é o meu conselho aí, né, para as nossas organizações para fazerem esse exercício aí. E a gente segue à disposição, como diz a Rose, a gente tem esperança. Não se faz política sem esperança, né? Eu acho que a arte da política é a arte de ter esperança e nós cada vez mais temos esperança. Quanto mais sofrimento tem, mais esperança a gente tem de melhorar e nós estamos aí com uma promessa de uma boa mudança. Então, eu acho que o futuro vai ser melhor do que o presente que estamos vivendo agora. Um abração aí. Rose, obrigado pela Muito parceria, bom, Rose, tá? Mauri. Vamos falando. Infelizmente, Mauri Beijo. também teve aí os probleminhas de conexão. Mauri está em Caiu. Brasília, né? Ele tá É. falando sobre o Rio Grande do Sul, mas está em Brasília. Teve aí um probleminha de conexão. Queria cumprimentar aqui, já para os finalmente aqui, a Bruna Holanda, ela que é pesquisadora, está por aqui também, nos honrando com a sua audiência. A Kátia Salomão, o Carteiro CAC, o pessoal do Fórum de ONGs aí com a Rose, todo mundo que esteve por aqui, ou que está por aqui. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. E 2 parceiros especiais que eu tenho aí no Rio Grande do Sul. Fui muitas vezes a Porto Alegre, fui muitas vezes ao Rio Grande do Sul, fui a Pelotas também, a cidade que eu conheço do interior, falando sobre o Miroski, enfim, no tempo do Ministério também fui bastante, e eu tenho parceiros grandes aí, o Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul, a Márcia Leão e toda a turma do Fórum de ONGs AIDS aí do Rio Grande do Sul, e o Comitê Tuberculose também do Rio Grande do Sul, todo o pessoal lutador aí, o pessoal da saúde, né, que são meus parceiros de muitos anos, todo mundo por aí, eu tenho um carinho especial por essa turma, fui aí muitas vezes encontrá-los em eventos, em discussões,
E é isso. Queria, por fim, então, né, sempre é isso, a live estava ótima, eu tenho tantas perguntas que fica até triste de me despedir, mas queria agradecer de coração mais uma vez. Rose, querida, muito bom, essa sua experiência foi sensacional. Queria agradecer Mauri, Mauri já é da casa, já se sente à vontade, estava aqui pioneiro, numa das primeiras lives, ele estava aqui conversando com a gente no auge da pandemia, justamente, né, Mauri, a gente conversava na perspectiva, estava começando a pandemia, como as organizações iam se preparar para os problemas da pandemia. Hoje a gente já falou até dos problemas que passaram da pandemia, que estão ainda vindo. Então, muito interessante tudo isso. Mauri, você é um queridão, além de ser uma sapiência, um cara, uma referência para todos nós. E eu queria agradecer vocês dois por dividir isso tudo, essa experiência com a gente, comigo e com o nosso público, tá bem? E dizer que a gente vai marcar outras, certamente outras conversas virão, tá bem? Grande abraço para vocês, obrigado de coração. Beijão, falamos. Beijo. Tchau, obrigado. Até a próxima. Então, gente, não esquecem, dia 23 de agosto, mesmo bate-canal aqui, 18 horas, dia 23 de agosto, nós vamos falar sobre a advocacia de propósito, o que é que anda fazendo a Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e vamos conversar com a presidente da comissão, Laís de Figueiredo Lopes. Então,